Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, um bom dia, início de tarde, né? Hoje sábado, né? Dia 26 de dezembro de 2020, aproximadamente 5 diazinhos para acabar o ano, né? O ano 2020, né? E um novo recomeço do ano de 2021. E é aqui nesta reflexão que eu vou trazer uma palavra da parte de Deus para a tua vida. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 7 e no versículo de número 9, a palavra de Deus vai dizer, na parte B, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, amigas, você católico, você é cristão, independentemente da tua religião, do teu credo religioso, da tua maneira de crer, de acreditar, eu quero dizer para você que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Talvez esse ano 2020 foi um ano de perca, foi um ano de lágrima, foi um ano de tristeza, um ano de angústia, de decepção para a tua vida. Mas eu quero profetizar que ainda este ano será um ano de vitória para a tua vida. Será um ano de bênção, porque a palavra de Deus vai dizer, Salomão está dizendo que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, eu aprendo aqui que o melhor de Deus está por vir na minha vida e na tua vida. Sabemos nós que quando a Bíblia diz melhor é o fim das coisas do que o princípio dela, no começo tudo é bom, como a gente costuma dizer, né? No começo tudo é bom, tudo é flores, mas quando você vai levando adiante na caminhada, pelo meio da caminhada começa tudo a ficar árduo, começa tudo a ficar amargo, decepções, tristezas, choros, lágrimas, né? Aí você continua caminhando e muitos desistem, muitos abandonam, sabendo eles que é necessário a gente dar um início e começar dando o primeiro passo para chegar até o final e ser taxado, reconhecido como mais do que vencedor, né? Quando eu olho para a Bíblia, eu aprendo muito com Jó. Quando a Bíblia começa falando a biografia de Jó, que Jó era uma pessoa muito abençoada, Jó era uma pessoa próspera, uma pessoa que naquele continente talvez não haveria igualdade a Jó, próspero, bem-sucedido, homem fiel, temente a Deus, se desviava do mal. Jó tinha uma vida abençoada. Se você ver ali no capítulo 1, a Bíblia vai falar sobre o patrimônio de Jó, as riquezas de Jó. Só que a Bíblia vai dizer que do nada veio uma prova sobre a vida de Jó. E Jó perdeu tudo. Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu a sua família, Jó perdeu as amizades, os companheirismos, Jó perde tudo, perde a sua saúde e Jó vem agora a ficar só na cinza com um caco de telha para se coçar. Talvez alguém olhava e dizia, quem era Jó? O princípio de Jó era de bênção, de vitória. E no meio da vida de Jó, cara novo, era bem de saúde, no meio da vida de Jó, olha as condições que Jó veio estar, né? Mas ninguém não sabia que a vida de Jó, ela tinha um princípio, ela tinha um meio e ela tinha um fim. A nossa vida, Deus nos cria com um princípio, o meio e o fim. Então é necessário nós iniciarmos para nós chegarmos no meio e nós chegarmos no final e ser taxado como mais do que vencedor. Aí Jó, crendo, confiante, Jó disse, eu sei como o Redentor vive
e que por fim se levantará sobre a terra. Aí o que aconteceu? Lá na frente, pela fidelidade de Jó, a Bíblia vai dizer que Deus deu a Jó de volta em dobro. Aleluia. Deus deu em dobro a Jó tudo quanto antes ele possuía. Então o melhor não foi o início de Jó. O melhor foi o final da vida de Jó. Porque no início Jó tinha muito, mas no final Jó veio ter o dobro do que ele tinha. Mas para isso é necessário saber, agradecer nos momentos difíceis, agradecer nos momentos de prova, porque a nossa vida é assim, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém que não precise do outro amanhã. Porque talvez hoje a pessoa se acha num princípio de abundância, de bênção, de vitória, e acha que amanhã ele não pode estar passando por um momento difícil e que não venha precisar do outro, né? Cada um de nós, Deus tem uma história marcada, Deus tem um princípio, meio e um fim. Então, o melhor é o final das coisas do que o princípio dela. Deus deu vitória para Jó. E Jó teve em dobro tudo quanto Jó possuía. Eu quero dizer para você, neste início de tarde, talvez o teu princípio, o teu janeiro de 2020 não foi bem sucedido, fevereiro, março, abril, maio, junho, enfim. E chegou dezembro e até agora você não conquistou, você não tomou posse. Mas eu quero dizer para você, nesses poucos dias que falta para o ano se acabar, antes que o relógio cruze a meia-noite do dia 31 de dezembro de 2020, antes que cruze, ainda pode ser o tempo da tua vitória. Ainda pode ser o tempo da tua bênção. Se chegar no final deste ano, aleluia, você vai cantar um hino da vitória. Então, meus queridos, melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. O melhor não foi Jesus nascer, porque muitos se alegraram no nascimento de Jesus, por exemplo, no dia de Natal, né? Muitos se alegraram no nascimento do menino Jesus, mas o melhor não foi o nascimento de Jesus. O melhor não foi o meio da trajetória de Jesus, onde havia curas, libertações, milagres. O melhor foi o final da vida de Jesus, quando ele morreu na cruz, quando ele expirou na cruz e ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Quando ele encerrou ali, abriu a porta da salvação para que hoje, eu e você, pudéssemos tomar posse da nossa salvação no sacrifício de Jesus Cristo. Então, meus queridos, tá com medo de quê? Tá com medo de dar o primeiro passo, achando que não vai dar certo, achando que não vai ter solução, que não vai ter jeito? Tá com medo? Deus fala com você neste início de tarde dizendo: dá o primeiro passo. Ah, pastor, e se eu der o primeiro passo e chegar no meio e dar tudo errado? Fica tranquilo, persevera, não desiste, porque tem um final te aguardando. E esse final é de vitória, e esse final é de bênção. Fica com esta reflexão nesta início de tarde. Deus colocou no meu coração para trazer essa reflexão para você. Eu tenho certeza que Deus vai te dar vitória. Amém? Fica com Deus, que o Senhor os abençoe.